Saudamos nossos amados com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui novamente conosco no programa Atributos de Deus. É uma grande honra recebê-lo semanalmente e é uma honra também fazer esse programa para penetrarmos mais e mais nos mistérios, no caráter do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo e também na sua palavra. Que bom! Nós vamos hoje ter um novo episódio. O nosso tema hoje é um tema que vamos explorar, que se chama sonhos proféticos. Sonhos proféticos. O que serão sonhos proféticos, né? Sonhos que se cumpriram, sonhos de Deus que se cumpriram. E será que Deus hoje também utiliza este mesmo recurso para se revelar ao homem? Que coisa! Nós vamos ver hoje com os nossos queridos irmãos, pastor Arley, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor, pastor Daniel, uma alegria estar aqui. Pastor Daniel, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem também. Maravilha! Os nossos pastores, companheiros, estão novamente conosco para juntos tratarmos desse tema. Gostaria que o pastor Daniel pudesse ler o texto base que está em Jó 33, 15 e 16. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, em Jó 33, no verso 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Que coisa, né? Que texto muito bom, em Jó. Muito bem, nossos amados que acompanham conosco, sonhos proféticos. Nós vamos ver que Deus sempre falou através dos sonhos, de muitas maneiras, visões, revelações, mas também sonhos. Então vamos ver alguns exemplos bíblicos aqui juntamente com os pastores, mas antes dizer que sonhos são manifestações misteriosas, né? Misteriosas. Até hoje ninguém conseguiu decifrar, né? Conceituar. A psicanálise tentou e tenta de todas as maneiras decifrar. Povos antigos usavam muito, né? Os sonhos como mensagens divinas. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. E será que Deus hoje fala através dos sonhos? E como ter a certeza que aquele sonho é uma mensagem divina? Pode ser de Deus, pode não ser de Deus, pode até ser da mente, né? Mas vamos falar sobre isso para entendermos que o nosso Deus onipotente, nosso Deus todo-poderoso, ele pode sim e tem falado através dos sonhos. Amém, pastor Arley? Amém. Pastor Arley, Deus sempre falou através de sonhos, né? Isso mesmo, pastor Márcio. Nós vamos ver em toda a palavra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus ele se revelando aos seus servos, aqueles que ele desejou através de sonhos. Até gente que não é servo, né, pastor? Até pessoas que não são servos do Senhor, inclusive na palavra, Deus se manifestou a eles através de sonhos. Isso. Com um objetivo, sempre tem um objetivo. Ali Deus ele revela a sua onisciência, ele muitas vezes mostra o futuro e também com o seu poder ele faz com que aqueles sonhos se transformem em realidade. Porque quando falamos sonhos proféticos, já estamos falando de coisas que o homem não sabe, mas que vai acontecer. Exatamente. Os sonhos não ficaram só no passado. Joel capítulo 2, verso 28, quando ele fala do derramamento do Espírito Santo, ele diz assim, assim diz o Senhor, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E em uma dessas manifestações, o Senhor diz assim, e os vossos velhos sonharão sonhos. Muito bem. Nós vamos abordar isso mais adiante, acerca daquilo que Deus tem feito nos nossos dias também. Agora, pastor Daniel, você se lembra José do Egito, né? José do Egito teve sonhos. Naquela época também até Faraó, até o copeiro, né? Até o padeiro tiveram sinais do Senhor. O que aconteceu? São exemplos, né? Sim.
dentro daquilo que o pastor Arley falou, nós vamos ver na palavra muitos exemplos que Deus realmente se manifesta ao homem dessa maneira, né? No sonho profético. Quando a palavra fala sobre José, é uma experiência extraordinária, né? Porque toda a direção ali foi dada, muitas vezes, através dos sonhos. Isso. Na vida dele, quando ele conta aos seus irmãos e ao seu pai, né, o sonho dos feixes, né, que ele era um feixe, os feixes se dobravam. Naquele momento, eles até não entendiam o que era aquilo, né? Porque nós, na nossa limitação, somos assim. Mas no profético de Deus, lá na frente, nós veríamos isso se cumprir, né? Havia o sonho do sol, da lua, das estrelas. E Deus moveu toda a vida de José para que o povo tivesse uma experiência, porque o dom profético ele tem um propósito, ele não é simplesmente um sonho, mas ou ele é para edificação, ou é para consolo, ou é para salvação. Ele tem um propósito da parte de Deus. E o propósito da parte de Deus naquele momento era operar um livramento. Ninguém sabia que veria fome sobre a terra. É que a história é um pouco longa, mas na vida de José, ele foi levado ao Egito, nós já trabalhamos isso num programa, ele teve várias experiências. Quando ele estava preso por determinada situação, havia o padeiro e o copeiro. Ambos tiveram sonhos e não entenderam. Mas Deus usou José para entregar o discernimento daqueles sonhos. Perfeito. Como Deus é soberano, né, e na sua onisciência e na sua onipotência, né, o copeiro deveria ter se lembrado de José. Sim. Mas lá na frente, quando o faraó também teve o sonho e não entendeu o sonho, que era o sonho das vacas, Sim, sim. As vacas mais gordas, as magras, as espigas, o copeiro se lembrou que José teve um discernimento, um entendimento. E quando José ele foi se apresentar a Faraó, ele deixou bem claro que o entendimento não era dele, mas era de Deus. Do Senhor. Então, ou seja, resumindo, tudo que foi dirigido ali, Deus se revelou através de sonhos. É verdade. Para que José chegasse até a posição dele, para que o povo recebesse uma bênção. Né? Você percebeu, né, Daniel, que toda a história extraordinária do servo José foi movimentada por sonhos da parte do Senhor, seja para José mesmo ou para os personagens aqui, porque Deus é o Todo-Poderoso, ele dá sinais para quem ele quiser, e nesse caso até usou Faraó, né? E interessante, pastor Arley, da Babilônia, né? Daniel e seus amigos ali, e a história também é a mesma, né? Assim, como Deus usa os sonhos para se revelar ali aos seus servos, né? Exatamente. O outro personagem que o Senhor falou muito através de sonhos foi com Daniel. Mas que o Senhor também usou aqueles que não são servos. Isso. A grande história de sonho no livro de Daniel está no capítulo 2, no sonho que Nabucodonosor teve, que era o rei da Babilônia. Era o grande império, o Império Babilônico, né, com a sua excelência. Ele teve um sonho, só que ele esqueceu do sonho. O sonho esquecido. É, um sonho esquecido. Então ele chamou todos os magos, astrólogos do reino e falou assim, eu quero que vocês falem para mim qual sonho que eu tive e mais do que isso, eu quero a interpretação. Nenhum deles conseguiu. No entanto, Daniel, que tinha o espírito excelente do Senhor sobre ele, reuniu seus amigos, eles oraram e o Senhor revelou para Daniel qual era o sonho do rei e também a interpretação. E esse sonho, ele dirigiu a história da humanidade até hoje, até os nossos dias, porque o sonho era o seguinte: o rei sonhava com uma estátua muito alta, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os dedos, os dedos os pés, dos pés, né? E os pés eles tinham duas matérias, eram ferro e barro, os pés e os dedos. E no sonho uma pedra sem mão era cortada, e essa pedra ela ia em direção ao pé, onde não tinha liga a matéria de ferro e barro, e atingia o pé, aquela estátua caía, se esmiuçava e o vento levava ela. E aquela pedra, ela enchia toda a terra, o sonho dizia. E Daniel dá então a interpretação daquele sonho. Que veio por sonhos. Que veio por sonhos também. E interessante falar, né, pastor Arley, desculpe, não só ele, mas ele estava com os 3 amigos, servos de Deus, e eles buscaram o Senhor em conjunto. Até vamos abordar isso mais para frente, né? Porque uma coisa é você ter o sonho, outra coisa é você interpretar ou discernir, e no corpo também, né? Mas pode continuar.
E a interpretação desse sonho mostravam os reinos que até hoje eles seguiriam até o dia do reino final, que é do Messias, do Senhor Jesus. Pedra que É a vem, pedra que veio. A cabeça de ouro era o reino sim, da babilônico, Babilônia. o grande reino que existiu. Inclusive, o reino babilônico ele era conhecido pelos seus jardins suspensos, não é? Que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois veio o reino medo-persa, com Dario, com Ciro. Depois veio o reino da Grego. Grécia, o reino grego, Alexandre o Grande, né? Que ele Sim. unificou tudo, venceu tantas guerras, mas ele morreu novo. Em 13 anos ele conquistou tudo, mas morreu antes dos 40. Depois, então, veio o romano, que era a perna de ferro, um império duro, rígido, dos imperadores. E finalizado o Império Romano, até hoje se tem esse pé sem liga de barro e de ferro, não é? Até hoje nós vivemos esse mundo que já não é mais unificado. Antes os reinos eram todos unificados, depois Sim. já não tem mais liga. Até o dia então que virá o Senhor Jesus com o seu reino perfeito. E o mais importante, né, pastores, que tudo isso que o pastor Arley descreveu, que a história resumida dos grandes impérios, tudo isso revelado num sonho a Nabucodonosor, mas Daniel trouxe toda a revelação acerca desse mistério, né? Uma coisa que é importante entender que a operação do Senhor, muitas vezes através da profecia, ela tem uma ação específica. No caso de José e de Israel, foi o momento que eles iam passar de fome e o Senhor deu o livramento. Nesse momento aqui, ela é profética, porque, igual o pastor ali falou, ela ecoa até o dia de hoje. Então, a diferença de um sonho profético é que o sonho profético, como é da parte de Deus, ele vai se cumprir. Sim. Ele sempre vai se cumprir. Então, ele vai se cumprir na palavra, ele vai se cumprir com os tempos, que mostrou os tempos de cada reino. Se nós pegarmos o livro de história hoje e compararmos com aquilo, bate exatamente. Mas o que é importante também para o homem saber hoje é que Deus fala nos nossos dias como falava antigamente. Muito Naquele bem. momento eles precisavam de uma palavra ali, porque eles iam ser livres da morte, inclusive. Como Deus usou e os livrou da morte, a profecia ela continuou se cumprindo. Agora, quando os magos eles falam que não conseguem interpretar o sonho, eles falam assim, não há ninguém na terra, só os deuses do céu. Eles trataram assim. Quando Daniel chega diante do rei já com aquilo que o Senhor tinha mostrado, ele fala assim, não é de mim, mas é um Deus no céu que revelou isso. Ou seja, há um Deus que fala conosco e a profecia ela se cumpre na nossa vida para livramento e edificação dentro da onipotência daquilo que Deus opera. E justamente isso que o Daniel falou está dentro do tema do nosso programa, porque Deus, como um Deus onisciente, naquele sonho, ele já mostrou tudo aquilo que seria a história da humanidade. Isso. Mas na sua onipotência ele fez cumprir aquele sonho. Exatamente. A ponto de Daniel glorificar o Senhor, diz assim, ele é aquele que levanta reis e que destitui reis. Então o Senhor, ele foi poderoso durante a história para fazer aquilo que lhe apraz e aquilo que ele revelou. E ele foi presente também em todos os momentos da história junto a um povo fiel que o acompanhou. Ou seja, onipresente. Onipresente. Muito bem. Queridos, nós estamos estudando sonhos proféticos, que são sonhos de Deus. Como saber se o sonho é de Deus, né? É uma boa pergunta, porque na história também houveram sonhos. Por exemplo, o Império Persa, estudando a história do Império Persa, eles valorizavam muito sinais, né? O grego também, mas o persa valorizava muito sinais, só que não eram sinais de Deus muitas vezes, né? A gente sabe que não eram muitas vezes sinais de Deus. E o que acontecia? Sempre havia, às vezes, tragédias, né? Guerras e tragédias. Mas quando o Senhor ele revela normalmente ao seu povo, como vocês disseram, no sentido de dar livramentos, no sentido de direcionar, no sentido de salvação. Amém? Então, sonhos do Senhor têm essa característica. Mas a pergunta, né? Vamos agora falar um pouquinho dos nossos dias, né? A grande pergunta é, tem sonhos da mente do homem, como disse aqui, pode ser um sonho que não é do Senhor, e tem um sonho do Senhor. Como que nós vamos resolver isso, pastor Arley? Bem, nós temos um recurso muito grande que é a consulta à palavra. Amém.
e nós colocamos diante do Senhor, através da palavra de Deus, se aquele sonho veio do Espírito Santo ou não. Sim. Também, nós que somos batizados com o Espírito Santo, o Senhor também nos dá um dom espiritual chamado discernimento de espírito. E diante disso, nós também conseguimos compreender se aquele sonho ele veio realmente do Senhor ou não. Porque não é só o Espírito Santo que age, outros espíritos também agem no mundo. Isso. Mas o que interessa para nós é saber se veio do Senhor ou não. E na consulta a palavra de Deus, ela é aquela... Espada. Ela é a espada aguda de 2 fios, porque ela mostra o que discerne intenção do coração e pensamento. Agora, Hebreus 4:12, né? Um detalhe importante que você citou aqui, pastor Lei, é que o Senhor, por exemplo, na época de Daniel, o Senhor levou um grupo ali de servos, seus amigos, para buscar aquele sonho ali. Levou o sonho para buscar o Senhor. Ou seja, é importante estar trabalhando no corpo, ou seja, na igreja, na presença de servos maduros. Então, por exemplo, na igreja São Maranata, quando alguém tem um sonho, primeiramente nós não ficamos divulgando. Então, o irmão teve um sonho, ele escreve o sonho, né? Escreve ou digita no seu WhatsApp, e ele vai passar esse sonho com seu nomezinho para o pastor da igreja ou para o obreiro responsável, e esse sonho é particular. Muito bem. Em posse do sonho, ou dos sonhos que a igreja, porventura, teve, isso é levado a um grupo específico da igreja, que é o grupo de intercessão. Então, ali sim, na presença do pastor ou do obreiro e dos irmãos do grupo de intercessão, um grupo mais amadurecido, eles vão consultar o Senhor acerca daquele sonho, se veio do Senhor, aquilo vai testificar, eles vão buscar o entendimento ou o discernimento daquilo que o Senhor tem para a vida da igreja. É isso, Daniel? É isso mesmo, né? Porque a partir do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus ele foi ao céu e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ele preparou uma igreja para esse momento que nós vivemos. Então, assim, muitas vezes a gente vai ver no Velho Testamento algumas operações específicas, mas a profecia que foi citada de Joel fala que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, hoje ninguém... eu tenho todos os dons espirituais. Absolutamente não é isso. O Senhor dá isso no corpo. Então, muitas vezes você vai entregar um sonho e quem vai discernir é o corpo. Às vezes vai ter uma revelação, vai consultar em cima aquele dom e o corpo vai ter um entendimento daquilo que o Senhor quer, que muitas vezes nós mesmos, que às vezes entregamos um sonho, não temos esse discernimento. Mas no corpo o Senhor edifica. Então, quando o sonho ele é entregue da parte do Senhor, não é algo nosso próprio, né? Por que ninguém tem todos os dons? Porque só um que é onipresente, que é onisciente, né? Onipotente, que é só o Senhor. E então, ele usa a igreja toda, né? Isso. E quando ele aplica isso dentro da igreja, aí é aqueles aspectos que nós falamos, o Senhor opera a salvação ou a direção. Nesse caso, não tem aquele problema, pastor Arley, que algumas pessoas citam, né? De uma irmã que o Senhor revelou a ela um segredo, um sonho, e ela transmite diretamente a sua revelação e não se sabe se aquilo veio dela, se veio do Senhor, né? E realmente é um perigo, isso aí é um perigo. Mas no nosso meio, ou seja, no meio da igreja do Senhor, onde existe também ali um governo do Espírito Santo, ou existe uma disciplina, então os dons espirituais, incluindo o dom de ciência, onde está o sonho, também é tratado assim. Exatamente. Tudo é tratado no corpo, dentro do grupo de intercessão, consulta a palavra, justamente para que não tenha esse tipo de ação dentro da igreja. E ninguém também fique em evidência, porque o dom espiritual não é para promover nenhum membro dentro do corpo. Nem expor também. Nem expor também. Não existe destaque a não ser o Senhor Jesus. Por isso é tratado com toda a cautela possível, para entendermos mesmo se aquele dom veio do Senhor. E assim também que a igreja ela entende que o dom é do Senhor, também existe um momento certo de aplicar o dom, de tratar junto com a igreja. Ou se é só para orar. Ou se é só para orar, muito bem. Eu queria dar um auxílio para os irmãos também, porque sonho é um tema assim, maravilhoso, porque o Senhor em sonho dá detalhes grandiosos. Sim.
E o profeta Daniel, no capítulo 7, ele fala que ele teve um sonho, e logo no versículo 1 ele diz assim: e eu anotei rapidamente a hora que eu tive um sonho, para não acontecer o que aconteceu com Nabucodonosor. Às vezes os membros, eles sonham alguma coisa, eu vou dormir mais um pouquinho aqui, e no outro dia não lembro. E às vezes é uma coisa que Deus ele quer falar com a igreja. Então, teve o dom, acorda, já anota rapidamente os detalhes, porque sonho... Pelo menos os tópicos, né? Isso, porque sonho normalmente vem com detalhes preciosos que nos ajudam muito na condução do rebanho. Excelente. Bem, meus amados, sonhos proféticos, nós percebemos que Deus sempre falou através dos sonhos. No Velho Testamento, o Senhor pontuava, né? Sonhos. Também no Novo Testamento, o Senhor dirigiu através de sonhos, deu sonhos, né, aos irmãos da igreja primitiva, direcionou. E agora não é diferente. Por que seria diferente? Pelo contrário, Deus hoje está preparando uma igreja e Deus tem falado de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos, né? Eu entendo a preocupação de algumas pessoas que podem dizer, mas não é perigoso, sonhos pode não ser do Senhor, pode ser precipitado, é verdade, mas quando o Senhor prepara um corpo, uma igreja preparada, disciplinada, servos maduros, né? Então o Senhor tem se revelado de uma maneira maravilhosa. Eu gostaria de ouvir uma experiência, pastor Arley, recente. Nós tivemos uma experiência há pouco tempo com sonho na igreja. Nós realizamos um trabalho que se chama Evangelho Sem Fronteiras. Todas as nossas igrejas Cristã Maranata fazem esse trabalho. É um trabalho de evangelização na rua, de entrega de convite. Mas nós tínhamos programado visitas naquela programação. Certo. E não sairmos nas ruas cantando, porque a região central da cidade ela é vazia aos finais de semana. No entanto, no meio de semana o Senhor deu um sonho, dizendo o seguinte: não, reúne o meu povo e vocês vão cantar louvores em frente a um shopping, que é próximo da igreja. Quer dizer, ao contrário do que vocês planejaram, o Senhor mandou sair pelas ruas cantando. Exatamente. E no sonho o Senhor disse o seguinte: uma mulher vai ser abordada, ela está muito necessitada, o Senhor, eu quero falar com ela e eu vou alcançar a vida dela e o lar dela. Aleluia. Não estava passando ninguém na rua. De repente aquela mulher passou. Os irmãos abordaram ela, o Senhor falou com ela ali em dons espirituais. Hoje ela faz parte da igreja, o filho dela é um jovem abençoado, obreiro, que trabalha no Manaim. O Senhor alcançou todo o lar. Ou seja, e eles estão glorificando ao Senhor. Através do sonho, o Senhor direcionou e acabou alcançando aquelas vidas. Exatamente. Irmãos, essa experiência que o pastor Arley contou são experiências que todas as nossas igrejas têm, graças a Deus, né? O Senhor, através dos sonhos, dos dons espirituais, incluindo o sonho, o Senhor direciona a igreja, né? O Senhor direciona o servo também, para livramento. Estávamos lembrando aqui do pai de Jesus e da mãe, né, José e Maria. Quando Jesus nasceu, houve uma perseguição, né, pastor Arley? O que houve? Exatamente. Desde o início do nascimento de Jesus, quando Maria foi falar para José, José não acreditou. Não, gerado pelo Espírito Santo. E ele intentou até sair de casa, mas ele teve um sonho. E num sonho um anjo do Senhor diz a ele: José, recebe Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Aí existe uma questão importante, pastor Márcio, que às vezes nós não vamos conseguir transmitir para a nossa família aquilo que está sendo gerado em nós, a obra do Senhor Jesus, de boca. Sim. Às vezes nem sempre falando que nós temos Jesus, não. Mas às vezes a gente pode orar e o Senhor pode visitar em sonho o nosso familiar e ali ele ter a experiência. Depois disso, o Senhor mostrou a ele para descer para o Egito em sonho. Quando Jesus já nasceu, Herodes começou a perseguir as crianças, né? Exatamente. Aí o Senhor mostrou em sonhos para levar o menino por um tempo no Egito. Isso. Passado um tempo, o Senhor deu um sonho para ele para voltar novamente, porque aqueles perseguidores tinham morrido. Quer dizer, tudo direcionado através de sonhos. Como Deus preserva uma família quando a gente caminha através da direção do Senhor nesse dom espiritual maravilhoso, né? E o Senhor deu mais um sonho para ele, que ele iria habitar em Nazaré.
Falou, ó, agora vocês vão viver em Nazaré. Eles queriam, mas o Senhor também direcionou. Então nós vemos uma família que o Senhor alcançou o marido, o Senhor preservou os filhos, tudo aconteceu através de sonhos. Nós não podemos desprezar essa bênção, né? Queridos, nós vamos caminhar para o encerramento. Quero agradecer sua presença, Paz do Senhor, pastor Daniel, novamente, e pastor Arley, a Paz do Senhor. Paz do Senhor. Nossos amados, que bênção, né? Que bênção é conhecer esse Deus cheio de poder, todo poderoso, e que quer se relacionar com o homem, quer falar conosco, quer dirigir, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece passado, presente, futuro. Ele tem o melhor para nós. Glória a Jesus. Ele também está presente em todos os momentos, cada passo da nossa vida. Aproveitando aquilo que o pastor Arley citou, da história, né, do nascimento do Senhor Jesus, de um modo como o Senhor falou com José, seu pai, né? Quando Maria ela concebeu e José ficou naquela situação difícil, naquele impasse, naquele dilema, será que isso realmente é de Deus? E o Senhor diz, não pode receber, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então, uma palavra nesse encerramento a você que está nos ouvindo, que não conhece a Igreja Cristã Maranata. Já recebeu o convite, já ouviu falar da Igreja Cristã Maranata e está em dúvidas, né? O Senhor hoje quer falar com você. E Ele quer dizer, meu filho, isso que está sendo gerado é do Espírito Santo. Glória a Jesus. Peça um sinal, peça uma experiência, quem sabe até um sonho da parte do Senhor, e Deus vai confirmar. Isso que está acontecendo com você é do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, Deus quer falar com você e confirmar essa grande obra de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus.